Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o professor Júlio Rezende. Estamos participando da missão 73, organizada pela Estação Espacial Análoga Habitat Marte. Hoje nós vamos estar falando sobre a estação principal, né, que vai estar funcionando aí em uma futura estação em Marte, uma proposta, né, desse funcionamento aí. Assim, uma coisa importante dos objetivos, um dos objetivos das missões virtuais é colaborar no desenvolvimento de ideias e competências na área espacial. Então, a partir do momento que a gente tem nessa metodologia essa essa carac- essa caracterização de diferentes ambientes, né, para uma estação espacial, né, isso começa a dar uma objetividade maior em termos de discussão, em termos de imaginar possíveis tecnologias, tá certo? E então, nós temos uma estrutura de tópicos a serem apresentados nessa estação, nessa apresentação. O principal é falar sobre a questão do design, das tecnologias, da gestão dos protocolos e também dos spin-offs, né, que seriam alguns conhecimentos aplicados ao planeta Terra. Esse é o desenho da nossa estação proposta para estar funcionando em Marte. Ela tem 7 infraestruturas e, no caso desta apresentação de hoje, nós estaremos falando da estação principal, né, que seria uma dessas instalações. Então, eu vou apresentar, inicialmente, então, falar dessa dimensão do design interno. Aqui nós temos um desenho, aqui uma representação artística de algumas possíveis funcionalidades do foguete Starship, como é que ele pode ser um veículo de entrega de componentes de payload, né, que seria, por exemplo, aqui um exemplo, uma representação sobre ele, como é que ele poderia estar entregando um observatório, né, no espaço, né? Aqui como é que seria de repente um possível uso da área interna dele, né, aqui no caso um telescópio aqui, o transporte de um telescópio. Aqui como é que seria o possível descarregamento de algum componente a partir da sua área interna, né, como uma espécie de um guindaste para realizar esse descarregamento, né, de possíveis módulos para a construção de uma estação, né, em Marte ou na Lua. Aqui uma representação de um possível conceito, né, de expansão desses módulos, seria um módulo expansivo. Esse modelo foi proposto pelo estudante de arquitetura da Índia, Yash Rathore. E aí, nesse conceito dele, se fosse usar um módulo expansivo, então seria possível carregar vários módulos, né, na área dessa carga útil do foguete Starship. Aqui, no modelo proposto, para esses componentes a serem transportados na Starship, nós temos aí uma proposta de um formato circular, né? Ele teria um diâmetro de 8 metros, uma altura de 9 metros, assim seria a área possível de estar carregando, né? Utilizando aí dentro, fazendo o transporte no corpo aí na área de carga do Starship, né? Ele seria 3 pavimentos, né? E esse a altura de cada pavimento de 3 metros. Só que a gente teve uma participação de uma estudante de arquitetura da UFRN, a Mariana Guerra, e ela estava propondo que, ao invés de um formato circular, fosse um formato hexagonal, né? Porque esse formato hexagonal ele permitiria várias combinações diferentes. E nesse formato hexagonal, você teria faces, então, de 4 metros, que talvez permitisse a conexão de diferentes módulos, né? Então, aqui, por exemplo, seria um possível arranjo. Aí vocês observem logo aí que, ao invés de um único módulo para a estação principal, a gente visualiza 3 módulos, não apenas um, mas 3 módulos. Aqui um outro tipo de arranjo, aqui um possível arranjo desses módulos. E no caso uma informação interessante aí para quem está assistindo, existem
assim, nessa perspectiva das tecnologias para construir um habitat em Marte e na Lua, nós vamos ter três estágios de exploração espacial. Um primeiro estágio, que seria um estágio de sobrevivência com equipe mínima, apenas os equipamentos necessários. Isso poderia ser estabelecido em curto prazo, né? Isso seria numa primeira missão, então ela transportaria essas funcionalidades mínimas aí para provavelmente só um módulo, né? E aí nós teríamos um estágio intermediário, que seria um estágio de sustentabilidade, maiores e mais equipamentos. No caso da estação que nós propomos, ela está nesse estágio aqui, de um médio prazo, tá? E teríamos um estágio mais avançado, né, que seria caracterizado por uso de equipes completas, equipamentos completos, né, para o funcionamento dessa estação, tá certo? E já seria um momento também de o uso da mineração, né, espacial para a coleta de recursos, né, para uso realizar, por exemplo, impressão 3D, né, com compósitos, né, coisas assim desse tipo, né? A estação principal ela tem a função de funcionar como um centro de convivência, né? Ela é um local que ela envolve, seria o local de dormida de todos os astronautas, assim, aí se a estação ela tivesse condições adequadas de funcionamento, ela é o local que ela recebe todo mundo, ela tem todas as pessoas trabalhando conjuntamente nessa estação principal. Ela tem um dormitório para 28 astronautas, então nesse espaço ela teria, no caso da nossa equipe que a gente tem aí, na condições de receber todos os astronautas, todos vocês, na estação principal, para vocês, onde vocês teriam os seus gabinetes, né, com cama, prateleira, né, tudo que vocês precisam, tá? Então, nós temos banheiro, temos cozinha, temos refeitório, sala de estudo, sala de pesquisa, sala de treinamento, sala de controle, academia, espaço de convivência. E na proposta, né, que nós temos é que sejam 3 módulos, 3 andares, cada um deles, uma geometria hexagonal, um design interno que desperta as sensações de aconchego, criatividade, inspiração, conforto, bem-estar, concentração e distração, espaços que causem uma sensação de bem-estar, fugindo do conceito de dimensões mínimas e racionalidade, e forte apelo às teorias da psicologia ambiental arquitetônica. Na proposta da estudante de arquitetura Mariana Guerra, ela sugeriu que o nome desses módulos fosse alfa, beta e gama. No módulo alfa, né, que seria para uso prolongado, seria um setor silencioso, né, e de descanso. O módulo beta seria para uso médio, seria o setor social e de lazer, e o módulo gama seria para uso prolongado, né, seria o setor científico, né, a área de trabalho, né, onde teria vários recursos aí de suporte à estação, né? Então nós temos aí na módulo alfa os dormitórios, sala de estudo, banheiro. No módulo beta temos cozinha, refeitório, sala de convivência. No módulo gama temos a sala de treinamento, controle e pesquisa. Em relação à questão do módulo alfa, então nós temos os beliches, temos guarda-volumes, temos 2 banheiros, temos área de estudo. No módulo beta, nós temos no térreo, nós temos cozinha, refeitório, espaço para convivência, academia. E no módulo gama temos sala de pesquisa, sala de treinamento e sala de controle, né? Nós consideramos a perspectiva de existir plantas a bordo. Essas plantas, esse já foi um debate que eu venho realizando com o Davi Souza, né, pesquisador do Habitat Marte, que existem algumas razões que seriam relacionadas a avaliar a qualidade do ar, trazer natureza ao habitat espacial. Isso, a natureza, ela é importante para o bem-estar psicológico, para estar relacionado também a contribuir para menos estresse e mais saúde. E, no caso, possibilidade de produção de vegetais e trazer praticidade e facilidade para o preparo de alimentos frescos, conceito pick and eat, que seria você colher, né, alguns alimentos, né, como, por exemplo, manjericão,
pimenta biquinho, né, salsa, né, você já colher ali, no caso do cozinheiro, já colher esses elementos, já utilizar eles para o preparo de alguns alimentos. Então, você teria no preparo de alimentos o uso de ingredientes pré-prontos, que seriam transportados da terra, e também o uso de alguns elementos frescos, né, alguns tipos, assim, um tomate cereja, né, alguns alimentos frescos que seriam combinados nessa alimentação, né, que pode fazer a diferença, né? Aqui no centro de controle, e aqui primeiro falando aqui sobre a questão do centro de controle, né, nós temos aí a perspectiva de usar painéis que eles teriam uma funcionalidade, uma multifuncionalidade. Aqui do lado a gente tem, por exemplo, uma evolução sobre como é que foi da evolução desses painéis de controle, né? Desde a Apollo, que você tinha vários componentes eletrônicos individuais com funções específicas. Depois você tem o Shuttle, aqui na década de 80 até os anos 2000, aqui você já tem a questão de pequenas telas, né? Ecrãs aqui para consulta de várias informações para o comando dessa viagem aí. E agora, a partir de 2019, aqui a Dragon Capsule, né, a cápsula Dragon da SpaceX, você já tem um sistema totalmente diferente, que seriam telas grandes, né, aí, sei lá, de 30, 40, 50 polegadas, e que funciona com um programa de computador que você consegue, com uma espécie de um Alt-Tab, né, ou através de você, de repente, navegar por diferentes funções, né, de controle da navegação, né, e verificando outros recursos aí, né? Então, a perspectiva é que seja uma tecnologia desse tipo. Então, você teria telas de computador aí para fazer controlar várias ações, né, que precisam ser monitoradas aí, né? Aqui, em relação esse painel para o controle da estação inteira, ela observaria, por exemplo, aqui na estação principal, estaria se observando como é que está funcionando a estufa, a estação de energia, a área de saúde, a saúde dos astronautas, como é que está na própria estação principal, o saneamento. E aqui então, vai ficar um pouco pequeno para vocês aí, mas assim, a questão seria interessante o sistema que ele controlasse, por exemplo, em relação à estufa, a qualidade do ar, a demanda de consumo em água, a temperatura interna, o clima interno. Isso aqui é bem interessante na área de energia, por exemplo. Em relação à estufa, vai existir demandas para o funcionamento de sistemas de irrigação e iluminação, porque muitas vezes pode estar utilizando lâmpadas LED, né? Tem o sistema também de aquaponia, sensores, o ciclo das plantas. Então, na estação principal, se teria as informações completas sobre como é que está a questão dos ciclos das plantas. Na estação principal, a gente vai ter um cozinheiro, que a gente vai estar falando aí, então ele precisa saber da estufa, por exemplo, quais são aqueles alimentos que estão sendo produzidos, se para aquela semana, se tem batatinha, se tem tomate, se tem salsa, se tem pimentão. Então, é importante a comunicação com a estufa para saber essas informações. É muito importante também acompanhar aqui a saúde dos astronautas. Então, como é que está isso? Os astronautas eles devem usar, no caso, o wearables, né? No caso, algum smartwatch, né? Algum relógio inteligente aí para estar medindo constantemente temperatura, condição mental, frequência cardíaca, consumo de calorias, glicose, quantas calorias o astronauta gastou naquele dia ali, né? Se tem, de repente, um astronauta que está gastando poucas calorias, está ficando mais gordinho, se precisa fazer alguma coisa. Então, na estação principal existe o controle de vários aspectos de saúde, né? Isso em comunicação com a área o setor de saúde, né? Observando exames periódicos, relatórios, alertas também de saúde que algum astronauta pode estar tendo, né? A gente já está falando sobre alguns riscos de câncer, né? Que os astronautas podem estar desenvolvendo. Então, algum parâmetro diferente no sangue, isso já poderia estar sendo identificado para ter alguma correção. Em relação à questão da conversa com a estação de energia, a gente precisa saber, por exemplo, que na estação de energia
Você vai ter o kilopower, que seria fissão nuclear, solar, biodigestor, né, que pode o biodigestor integrado aí com a estação de saneamento. Então, existem várias fontes. Então, como é que está a geração de energia em cada fonte? A gente precisa saber como é que está o consumo também disso, são as informações importantes. E também a própria demanda, né? Junto com a estação de energia, a gente tem uma informação sobre a demanda de energia, porque se vai ter uma atividade extraveicular, a gente precisa ter essas informações para que se planeje essas atividades extraveiculares com os veículos que vão ser utilizados, né? Saneamento, a gente, algumas informações que a estação principal ela precisa ter no centro de controle, quanto gás foi gerado, né, quanta energia foi gerada no biodigestor, quanto de esgoto coletado, quais são as fontes do tipo de água. A água ela está relacionada, a água utilizada no banheiro, no preparo de alimentos, a água gerada, coletada da umidade, né? Muitas vezes o sistema de saneamento aqui, a unidade de saneamento, ela vai ter que tirar a umidade do ar, muitas vezes vai ter que manipular para aumentar a umidade do ar, né? Então a gente precisa ter essas informações. Outra coisa que é importante, né? Que é um termo em inglês, o termo em inglês é reclaimed water, né? Seria água recuperada, seria água produzida a partir de fontes recicladas, né? Então, quanta água reciclada foi produzida, né? E também vai ter aquela água recebida das atividades extraveiculares a partir do gelo, né? E quanto a quantidade de gelo que foi tratada, né? Quanta água tem armazenada e também informações relacionadas à questão do ar, né? Do ar também, o ar armazenado e as distribuições do ar. Na estação principal também a gente precisa medir os níveis de água, comida, temperatura em relação ao ambiente exterior. Ver qual a temperatura do ambiente externo, possibilidade de relâmpago, tempestade de vento e poeira, né? E as operações das atividades extraveiculares, nível de oxigênio e energia, né? Como é que você tem os astronautas lá que estão numa atividade extraveicular, então como é que está o nível de oxigênio deles, se eles estão numa situação segura, se eles já precisam voltar para a estação principal. Então são várias preocupações que na estação de energia estaria sendo realizado esse controle aí, né? Também teria uma funcionalidade também de pesquisa, né? Algumas atividades de pesquisa também podem estar sendo desenvolvidas. A gente vê, por exemplo, que o regolito ele é muito, né, são partículas muito cortantes. Então o regolito marciano é um solo sem vida, né? E esse regolito ele é muito afiado e ele pode danificar muito rápido também as vestimentas. Então a gente precisa estar fazendo uma análise microscópica dos tecidos das vestimentas para ver se essas vestimentas elas estão sendo danificadas, né? O tempo de vida delas, coisas desse tipo, né? Ou fazer reparos, alguma coisa assim dessa natureza, né? Dormitório, né, que seria quem já teve aí em albergue, né, dormindo em albergue aí vai entender mais ou menos como é que é esse ambiente aí que assim, né, poderia ter uma cortina, né, para fechar aqui para a pessoa ficar mais reservada, né? Mas geralmente vão ser espaços pequenos, né? É tudo muito minimalista, né? Porque hoje em dia praticamente se você tiver um tablet, no tablet você tem música, tem livros, tem filmes, né? Então você pode ter quase tudo que você precisa em um tablet e em um computador hoje, né? Na cozinha nós temos aqui assim alguns alimentos produzidos usando a iluminação do tipo LED, né? E no caso aqui é um robô aqui do lado aqui está mostrando uma imagem de um robô de uma empresa chamada Moley, né? Esse produto ele já existe no mercado, eu não sei dizer o valor, mas aqui a gente vê aqui nessa representação, você tem uma tela, uma pessoa aqui que ela vai explicar o preparo de um alimento. Então a inteligência artificial vai entender o que a pessoa está falando em relação à questão das instruções de preparo.
Também existem uma tecnologia de reconhecimento de imagem, né, ou de image learning aqui para entender o que é que está nos rótulos dos alimentos, e aí, a partir de determinadas instruções, esse robô ele poderia estar realizando a preparação do alimento, né? Então, isso é uma coisa bem bacana, né? A sala de jantar, a gente imagina que talvez não consiga ter todas as pessoas no mesmo turno, então poderia ter turnos de 7, 8 pessoas por horário, para, de repente, não ficar todo mundo junto no mesmo horário específico. Academia, né? Uma área de um living room aqui, foi uma ideia de um ambiente virtual de Michael Lowry, que desenvolveu um ambiente virtual, né, numa plataforma digital chamada Kitely. E aí ele colocou nessa representação aqui bateria, piano, uma piscina aqui para as pessoas se divertirem, né? Academia, alguns equipamentos também de algumas formas com os astronautas praticam exercício na Estação Internacional Espacial. Eles, na falta de gravidade, no caso da estação, eles precisam estar frequentemente ter uma rotina de 3 horas diárias de exercício, porque existe uma alta perda óssea e de músculos também pela ausência de gravidade. Então, é meio que obrigatório, assim, que todos os astronautas, sejam na Estação Internacional e também futuramente em Marte, que eles tenham uma rotina de exercícios também, para que eles mantenham suas condições de saúde, né? Então, tudo isso em relação à primeira dimensão que eu gostaria de estar falando. A segunda dimensão é sobre a questão das tecnologias aplicadas. Então, nós imaginamos, por exemplo, no espaço de relaxamento, colchão para repouso, yoga, meditação, óculos de realidade virtual. Então, nesses óculos de realidade virtual, o astronauta ele pode estar tendo uma imagem de uma floresta tranquila, né, uma bonita floresta, uma música de relaxamento. Então, ele pode fazer o upload de vários aplicativos. Então, seria, por exemplo, na cozinha, fogão, geladeira, freezer, no centro de controle, computadores, antenas, no dormitório, beliche e prateleiras, na área de entretenimento, óculos de realidade virtual, banheira de hidromassagem, piscina, banheira, spa, luzes de discoteca, né? Em relação aos recursos possíveis de gerar in situ, né, quer dizer, no planeta Marte ou transportados da Terra, a gente imagina que vai existir vários alimentos que precisam ser transportados do planeta Terra, como azeite, carne desidratada de vaca, de porco, de frango e peixe, salsichas, né, embutidos, frutas e legumes desidratados, temperos, peixes, né? No caso dos peixes, existe a possibilidade do transporte dos óvulos dos peixes, para que esses peixes, então, eles sejam, de repente, esses óvulos eles sejam eclodidos em Marte, eles estariam, então, funcionando, vivendo na estufa, né? No sistema de aquaponia. Também a questão de biofertilizantes, que uma quantidade muito pequena facilitaria o transporte, né? Algas específicas, sal, e avaliar outros itens também a serem transportados do planeta Terra, né? Alguns alimentos a serem produzidos em Marte: frutas, peixes, verduras, também temperos, que seriam possíveis produzir em Marte. E, no caso, eu coloquei sal aqui de vermelho aqui, porque a partir dos sistemas de reciclagem da estação de saneamento, seria possível também recuperar o sal, né? A partir do tratamento da urina, né? A partir do momento que você recicla o líquido da urina, você também teria condições de recuperar o sal presente na urina dos astronautas, né? Ou no suor dos astronautas quando eles forem tomar banho, né? Que depois essa água foi recuperada. Então, parte desse sal ele poderia estar sendo recuperado no sistema de tratamento de água. A terceira dimensão é a questão da gestão. Então, nós imaginamos um comandante, um executivo-chefe, um chefe e um assistente geral, né? O comandante seria uma pessoa de formação multidisciplinar, poderia ser alguém de administração, de engenharia da produção, com alta capacidade de liderança, alta resiliência pessoal. Algumas responsabilidades seriam o controle das atividades extraveiculares, rovers, drones e robôs junto com a estação de engenharia. Ele faria a proposição de rotinas e protocolos, forneceria orientações para evitar riscos,
realizaria atividades educacionais, acompanhamento das atividades extraveiculares, coordenação de rotinas diárias de comunicação com o Centro de Controle de Missão Terrestre da NASA, da Agência Europeia, da Agência Indiana, Agência Brasileira, também comunicação com as instalações, com a tripulação e muitas vezes a comunicação com indivíduos específicos, né? Então, seriam algumas atribuições dele aí. Aqui, o chefe executivo seria alguém de engenharia, também ou de alguém de tecnologia de informação. Ele teria a responsabilidade de monitorar todas as operações, manter as instalações funcionando, monitorar a manutenção de rotina, organizar operações específicas e pessoas responsáveis, coordenar treinamentos, organizar operações específicas e pessoas responsáveis, estimular a autossustentabilidade, né? Envolveria cada um observar a auto-organização, a auto-manutenção, a auto-fixação e alertar possíveis situações. E o terceiro astronauta seria um chefe, né? Que seria alguém, um gastronomista, um gastrônomo, né? Um cozinheiro, um chefe de cozinha, um nutricionista. Essa pessoa ela teria a responsabilidade de definir cardápio, refeições, logística, realizar procedimentos de preparo de alimentos, descarte de resíduos orgânicos, né? Limpeza, organização, manutenção em conserto, avaliar requisitos nutricionais da equipe, planejar a disponibilização de alimentos, definir os turnos de alimentação, também ter uma comunicação com a estufa para ver quais são os alimentos que estão disponíveis para uma determinada semana, né? E aqui a gente tem uma imagem aqui que é uma imagem do filme Matrix, né? Aqui está o personagem de Keanu Reeves, o Neo, né? Ele está a bordo da nave Nabucodonosor e aí ele está consumindo aqui todos os dias na nave Nabucodonosor, eles comem mingau de aveia, tá? Todo dia é mingau de aveia. E aí, uma situação desse tipo aqui, ele está essa situação aqui no filme e um desafio desse profissional aqui, do chefe de cozinha, seria evitar a fadiga nutricional, né? Assim, de repente, evitar que as pessoas fiquem aborrecidas com aquela alimentação que é repetida todo dia. Então, no futuro, vai ser, assim, na exploração espacial, ela vai ser uma combinação de alimentos pré-prontos, que seriam transportados a partir do planeta Terra, com alimentos que são produzidos em Marte. Aqui é uma foto do habitat, de alguns alimentos coletados no habitat de Marte, feitas por mim e Davi. E aí a gente tem aqui, temos o alface, pimenta biquinho e também manjericão, né? A quarta posição seria um assistente, poderia ser um engenheiro, um profissional de TI, ou um psicólogo. Ele teria uma função de enfatizar o bem-estar da equipe, disponibilizar um conteúdo interessante para entreter a equipe, gestão de alimentos, apoiar o chefe de cozinha, coordenar a organização do dormitório, coordenar a academia, gerenciar ferramentas laboratoriais de estudos e análise de amostras. Então, a gente imagina que talvez 4 profissionais conseguissem manter o funcionamento da estação principal, né? Em relação à questão de um programa de treinamento, a gente imagina que alguns tópicos de treinamento seria a questão voltados à questão do bem-estar, entretenimento mental, rotinas diárias e atividades do cronograma, ocupação saudável, diretrizes de saúde, meio ambiente e segurança, sobre como manter as plantas nos habitats espaciais específicos, novas habilidades baseadas em situações identificadas em Marte, né? Porque a gente não vai só com conhecimento da Terra, muitas coisas vão surgir lá, né, a partir das circunstâncias lá, né? Operação de sistemas, novas tecnologias, funções e tarefas de cada astronauta, simulações. Então, esse programa de treinamento aqui na estação principal poderia envolver isso tudo, tá? Uma coisa interessante aí é que a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Mas aqui, por exemplo, nós teríamos vários vídeos, né, assim, para relacionados à estação principal. Assim, por exemplo, orientação à preparação de alimentos, um vídeo sobre natureza selvagem, sobre história espacial, sobre a técnica de meditação Mindfulness, música para relaxamento, música para festas em Marte. Então, a gente imagina que em Marte
por exemplo, eles teriam que levar, como a comunicação entre o planeta Terra e Marte é muito demorada, você não teria como estar clicando, como é aqui no YouTube, você clicar e você já está escutando uma música, um disco que você gosta, né? Então, uma das coisas que para levar do planeta Terra seria terabytes de vídeos e música, né? Para estar disponíveis numa internet própria em Marte, né? Então, seria terabytes de informação de livros, filmes e música, né? Assim, de todos os estilos possíveis, né? Aqui, recursos necessários para 2 semanas de isolamento, a gente imaginou para cada quilo 35 ml. No caso, para uma pessoa de 70 quilos, seria 2,5 litros, mais 3 litros para banho e 1 quilo de alimento sólido por dia, né? Uma conta mais ou menos desse tipo aí. Aí seria multiplicar, no caso, pela quantidade de astronautas e pela quantidade de dias. Assim, a gente teria orientações assim relacionadas a evitar problemas de contaminação, higiene, né? Hidratação também dos astronautas, seriam algumas orientações. E as orientações também para outras infraestruturas seriam protocolos de orientação sobre a comunicação com os familiares e amigos no planeta Terra. E aí tem uma pergunta também que a gente vai deixar para que vocês respondam no final, seriam quais outras orientações poderiam ser estabelecidas, apresentadas para os astronautas também. E aí a gente vai para um penúltimo tópico, para a gente estar apresentando aqui, que seria a questão dos protocolos. E no caso da estação principal, existem protocolos específicos, como protocolos para harmonia dos relacionamentos da equipe, protocolos para lidar com estresse, protocolos para organizar o quarto, para manutenção das plantas, para a produção de alimentos, para a manutenção da infraestrutura. Em relação à questão dos protocolos de segurança, questão observar protocolos de higiene, de coleta de dados dos wearables, né, dos smartphones, comunicação com o centro de saúde para saber resultados de amostras de saliva, sangue, fezes e urina, protocolos para lidar com a emergência psicológica, protocolo de simulação para lidar com acidentes, né? E algumas atividades ocupacionais seriam, por exemplo, festas, um dia de celebração, um dia do spa. Nós temos, dependendo do país, por exemplo, você vai na Irlanda, tem o St. Patrick's Day, né? Aqui no Brasil tem o São João, que inclusive é comemorado no mês de junho, agora no Brasil. Você vai na Índia, tem uma outra data. Você vai na China, tem o ano novo chinês, que não é o mesmo ano novo no Brasil. Então, dependendo do tipo a nacionalidade dos astronautas, talvez esteja trazendo essas datas especiais para a cultura desses astronautas que estão na estação, né, para estar sendo comemorado isso em Marte, né? Mas isso ao longo do tempo talvez sejam criados até outros significados, né, para esses momentos em Marte aí, né? Talvez a partir do momento que os anos vão passando, essas datas do planeta Terra deixam de ter uma tanta importância e eles passam a criar sua própria cultura, né, a partir da vivência em Marte. Jogos de tabuleiro, protocolo de yoga, exercício físico, sugestões de leitura, sugestões de conteúdo de filmes e música. A questão do jardim vertical aí, ele envolveria um protocolo de cultivo, de manutenção e detecção de ajustes e doenças, gestão das plantas, protocolo para coleta de alimentos, para rotação e descarte da planta, porque de repente você tem uma planta que ela vai alcançar o ciclo dela de 4 meses, por exemplo, e depois que ela produz, ela precisa ser descartada, né? O tipo melhor horário para irrigação, polinização, flor macho e fêmea, ciclo da planta, o tempo de vida da planta. E em relação à questão da impressão 3D, né? Então, no nosso caso aqui da estação principal existiria a impressão de utensílios como pratos e canecas, né? Então a gente teria uma listagem de arquivos CAD, né, para a produção de várias coisas diferentes na estação principal, e teríamos também um protocolo de degradação de produtos.
que envolveria trituração dos itens descartados, preparação do pallet, né? Preparação do filamento para impressão 3D e a própria impressão 3D desses novos utensílios, né? Que a gente precise na estação principal. Aqui nós temos um vídeo que a gente pode estar assistindo depois, de uma impressora utilizada usando a argila para impressão de artefatos cerâmicos, tá? Então, poderia ser utilizado, de repente, por exemplo, o próprio regolito tratado para impressão de tigelas, por exemplo, ou pratos, né? De repente, poderia ser uma aplicação, uso de outros materiais, como o próprio filamento plástico também. Agora a gente vai para a última parte da apresentação, que são os spin-offs, que seriam possíveis tecnologias, recursos do que a gente está aprendendo em Marte para aplicar no planeta Terra. Algumas tecnologias de infraestrutura que poderiam estar em operação na Terra, a gente ainda precisa descobrir isso, imaginar quais seriam essas tecnologias, a partir do próprio funcionamento dessa missão em Marte, né? E alguns resultados que impactam a vida diária na Terra, os astronautas em Marte, eles poderiam falar sobre como é que estão mantendo o seu bem-estar mental, quais são suas rotinas diárias e orientações, como eles têm mantido uma ocupação saudável e também diretrizes de saúde, meio ambiente e segurança. Então, no momento da pandemia do coronavírus, ocorreu a palestra de vários astronautas dizendo como é que eles conviviam, né, na Estação Internacional Espacial. E, então, isso é interessante porque eles falaram sobre a questão de isolamento social, como é que você pode ter uma ocupação saudável, né? Então, isso é um pouco o que eles teriam a ensinar, né, esses astronautas que vão estar em Marte, algumas coisas que eles teriam a ensinar para as pessoas que estão no planeta Terra, né? E a gente imagina, no caso da estação principal, que ela tem um impacto em relação, observando os objetivos do desenvolvimento sustentável, ela tem um impacto relacionado à questão da saúde, que seria aqui o objetivo 3, também, então, nesse caso, sendo 4 astronautas, poderiam ser 2 homens e 2 mulheres, e também teria relação com a questão o objetivo 6, que é a questão da economia de água, e o objetivo 7, que seria a economia de energia, né? Então, aqui estão algumas referências aqui que foram utilizadas nessa apresentação, as referências de algumas imagens, e aqui está o meu contato para futuras pessoas que queiram saber mais sobre Marte, né? Sobre a criação de um possível assentamento em Marte, tá certo? Então, vou parar aqui a apresentação agora e muito obrigado.